Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Muitos de vocês sabem que eu, mais ou menos no início de janeiro, costumo sempre trazer aqui uma receita de bolo de aniversário, que é o meu bolo de aniversário. Este ano já estamos assim um bocadinho tarde, mas eu não quis falhar com a tradição e vou-vos trazer aqui um bolo inspirado num bolo que eu comia muito quando era mais pequena. Era um bolo que é aqui de uma empresa da minha zona e que se tornou muito popular. Havia em todos os restaurantes para comer como sobremesa e era sobretudo um bolo muito usual de se ter como bolo de aniversário. Eu já não como este bolo há anos, lembrei-me dele outro dia e achei que era uma boa ideia tentar recriá-lo, não só para o comer, mas também para partilhar com vocês. É um bolo de chocolate e noz e do que eu me lembro deste bolo, ele tinha uma massa fofinha, um creme a fazer lembrar quase um brigadeiro e depois carregado de nozes. Se gostam desta combinação de sabores e texturas, fiquem para ver a receita. Quem sabe não ficam inspirados e usam também este bolo para o vosso bolo de aniversário. Eu hoje vou fazer aqui um bolo pequeno, numa forma de 18 cm. Vai dar mais ou menos aí entre 8 a 12 fatias, dependendo da grossura das fatias. No entanto, se vocês quiserem fazer um bolo maior, é só duplicarem os ingredientes da massa e do recheio e cozerem numa forma de mais ou menos 23 cm. Para a massa do bolo, estes são os ingredientes: ovos, açúcar, óleo, farinha, cacau, fermento e água que deve estar a ferver. Para o creme, que nos vai servir como cobertura e recheio, vamos precisar de leite condensado, natas, chocolate e sal e depois nozes, que nos vão servir para juntar ao creme para fazer um recheio e mais algumas para decorar. Começamos com a massa do bolo. Numa tigela colocamos os ovos com o açúcar, batemos com uma batedeira ou com uma vara de arames durante cerca de 2 a 3 minutos até que a mistura fique mais ligeira e mais clara e espumosa. Juntamos o óleo, mexemos para integrar bem e juntamos agora os ingredientes secos, peneirados, a farinha, o cacau e o fermento. Mexemos bem com suavidade até estar tudo bem ligado e, por fim, para terminar a massa, incorporamos a água a ferver e vamos envolvê-la delicadamente, quase como se estivéssemos a misturar numa massa claras em castelo, fazendo movimentos envolventes de baixo para cima até estar a massa com um aspecto uniforme. Vamos agora colocar numa forma, a minha, como eu vos disse, é de 18 cm de diâmetro. Eu untei com spray desmoldante e forrei o fundo com uma rodela de papel vegetal. O bolo vai a cozer ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de mais ou menos 25 a 30 minutos. Enquanto o bolo coze, vamos preparar o creme. Numa frigideira ou tacho, colocamos o leite condensado, as natas e o sal. Mexemos bem até ficar um creme coeso, depois juntamos o chocolate picado ou em gotas e levamos ao fogão em lume médio-baixo e mexendo sempre, primeiro até o chocolate derreter. Eu gosto nesta altura dar aqui uns golpezinhos com uma vara de arames para uniformizar bem a textura, mas depois retorno à espátula e vamos então mexendo sempre para que este creme não agarre ao fundo do tacho. Quando começar a ferver efusivamente, assim com umas bolhinhas como se vê aqui na imagem, deixamos ferver 2 a 3 minutos e depois retiramos do lume, colocamos noutro recipiente e tapamos com película aderente. Levamos ao frigorífico cerca de 1 hora ou até ser hora de usar. O creme vai espessar depois de frio. Entretanto, o nosso bolo já saiu do forno, esperamos uns 15 minutinhos e depois nessa altura desenformamos, retiramos a forma e o papel vegetal. Agora deixamos arrefecer completamente antes de montar. Para montar o bolo eu vou usar uma calda de açúcar para o umedecer, mas é opcional. É feita com açúcar e água que se leva ao lume até ferver. Quando ferver, retira-se. No meu caso vou juntar também um pouco de baunilha, que é o que eu estou a fazer aqui, e vamos reservar até ser hora de montar. Agora que o meu bolo já está arrefecido, começo por retirar aquele pequeno topo abaulado do cimo do bolo, viro ao contrário e vamos então cortá-lo ao meio para criar 2 camadas de bolo. Eu faço isto com uma faca de serra e vou girando o bolo para que a faca vá entrando para dentro do bolo e assim cortar as 2 camadas direitinhas. Aqui está o recheio, vejam só a textura que ele tem. Dividimos ao meio e metade colocamos numa tigela, damos uma mexidela para aligerar a textura e vamos agora juntar as nozes picadas. Este recheio tem muitas nozes e é por isso
que ele ficou tão bom, por isso eu aconselho que ponham mesmo esta quantidade, ainda que ao início pareça que são mesmo muitas. Se não gostarem de nozes, podem substituir pela mesma quantidade de outros frutos secos, tenho a certeza que ficará igualmente bom. Agora que temos tudo pronto, reunimos tudo para perto de nós e vamos montar o bolo. Eu coloquei um pouco do creme no prato para segurar o bolo e pus 4 tiras de papel vegetal à volta para não sujar o prato com o creme. Começo por umedecer bastante bem esta primeira camada de bolo com a calda de açúcar, depois coloco todo o recheio e com paciência vou ali alisando para que o recheio fique com a mesma espessura. Agora com a calda vamos umedecer a parte que vai por baixo no bolo, que vai em contacto com o creme, pressionamos bem e com a calda de novo vamos umedecer então a parte de cima do bolo. Com o creme liso que tínhamos reservado, vamos colocar cerca de metade. Eu gosto sempre de fazer assim, porque com esta parte do creme o que eu vou fazer é alisar ali o bolo, sobretudo ali na parte das laterais que tem também o recheio, e vou recolher todas as migalhas que o bolo possa ter. Quando já estiver tudo lisinho, então eu venho com o restante creme e agora sim vou espalhar numa camada o mais uniforme possível, o mais liso possível, e assim eu já garanto que não vou ter migalhas nem partes do recheio a incomodar. Retiro o papel vegetal, veem como o prato fica limpinho, e agora com mais nozes de cor por cima. E está pronto o nosso bolo, só falta colocar uma vela para celebrar. Sinto que estou a ser transportada no tempo. Eu não sei se o bolo que eu comi era exatamente igual a este, mas na minha memória é muito parecido. Ficou maravilhoso. Se vocês gostam de bolos de chocolate assim bem intensos e de nozes, eu acho que é uma boa aposta para fazerem aí no vosso próximo aniversário ou na vossa próxima festa. Parece mal que vos diga, mas ficou perfeito. Espero que tenham gostado desta sugestão. Eu adorei fazer este bolo, adorei comê-lo e adorei partilhá-lo com vocês. E já agora que estamos a falar em partilhar, deixem-me nos comentários, partilhem comigo qual é que era o vosso bolo de aniversário de infância. Quem sabe eu não o recrio aqui um destes dias. Até para a semana. Tchau, tchau!